De acordo com a ADF, Federação Internacional de Diabetes, o mundo conta hoje com 463 milhões de diabéticos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 13 milhões de pessoas com essa doença. Confira agora o que há de novidades em tratamento. E números crescentes, não é, doutora Jaqueline Penaforte, endocrinologista aqui comigo no check-up, para falar aqui do diabetes, números altíssimos e crescentes, doutora. Primeiramente, agradecer de novo o convite para participar. E exatamente, o diabetes, na verdade, ele é uma endemia mundial, né? Já está presente e a gente tem hoje números maiores, crescentes. Só para ter uma ideia, no Brasil tinha uma prevalência estimada em torno de 9% da população e estima-se que já esse ano já vai para mais de 10%. Um crescimento muito importante de prevalência de diabetes. Estilo de vida das pessoas? O diabetes é uma doença multifatorial. Primeiro, eu queria separar aqui em dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença relacionada à autoimunidade, aparece em crianças, aquela que a gente comumente fala que é aquela que usa insulina desde novo, e o diabetes tipo 2, que sim, tem muito mais relação com hábitos de vida. Apesar das pessoas terem acesso, né, a tantos alimentos hoje, diet, light, tem até essa diferença que as pessoas confundem muito, né, doutora? Sim, é a diferença que sempre eu gosto de lembrar para meus pacientes. O paciente que tem diabetes, ele tem uma doença em como ele consegue metabolizar dentro do corpo o carboidrato que a gente chama comumente de açúcar. Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar é que não é um problema com o açúcar, o doce. É um problema com o carboidrato. E popularizou-se como se fosse assim. Se não tem gosto doce, não tem problema para o diabetes. Na verdade, o diabetes é uma doença de metabolização de carboidrato. Presente no pão, no macarrão, biscoito. Independente de ser biscoito maisena ou biscoito creme cracker, ambos são carboidrato da mesma forma. Então, o alimento diet não é um alimento que necessariamente vai ser reduzido em açúcares, mas açúcares de formato de carboidrato. Quando a gente tem portador de diabetes, o que sempre vai importar muito mais do que o resto da composição é a quantidade de carboidrato presente naquele alimento. As pessoas não estão se exercitando tanto, né? Cuidando do corpo. Índice de obesidade também aumentando. Exatamente. O diabetes ele tem total e direta relação com a obesidade. Eu sempre gosto de falar de um estudo muito importante que a gente sempre sabe que a expectativa de vida vinha subindo. Tirando períodos pós-guerra e, obviamente, esquecendo essa parte da pandemia do Covid, a gente começou a ter redução de expectativa de vida, principalmente associada ao aumento de obesidade. E, obviamente, aumentando a obesidade, aumenta os níveis de diabetes tipo 2, porque a nossa insulina que o nosso corpo produz começa a ter dificuldade em agir. Falando em prevenção, a gente fala sobre tudo isso, né? Que as pessoas já estão cansadas de saber. Estilo de vida, alimentação, atividade física e etc. Mas o que tem de novidades de avanços em tratamento? Por sorte, junto com esse aumento de prevalência de diabetes, eu gosto de chamar que a gente teve uma revolução no tratamento do diabetes tipo 2. A gente tinha antigamente pouquíssimas drogas e que não era associada com benefícios além do controle da glicemia. E hoje a gente pode citar dois grandes e importantes avanços em relação ao medicamento no diabetes tipo 2, que inclusive um deles é o queridinho da população geral, que é usado no Brasil para emagrecer, mas não tem liberação ainda, a gente chama que é um uso off-label, que é exatamente a semaglutida. São os análogos de GLP-1, que nesses inclui a semaglutida e as outras drogas também já conhecidas, mas um pouco mais antigas. Hoje em dia, a gente fala que qualquer paciente diabético tipo 2, que possa ter financeiramente o acesso, é droga de primeira linha, são os análogos de GLP-1, as famosas medicaçõezinhas injetáveis, que nada tem a ver com insulina. Aí são diárias, como é que é? Aí existem aplicações diárias, aplicações semanais. Depende de qual droga que a gente está escolhendo, qual análogo a gente está usando.
E junto com os análogos, outra enorme mudança de terapia que, inclusive, a gente tem que celebrar, que foi colocada no SUS. Os pacientes hoje conseguem comprar com pelo menos 50% de desconto, são os inibidores de SGLT2. Como é que essa outra droga funciona? Faz com que o açúcar que a gente come, parte dele, seja colocado para fora na urina. Ou seja, a gente come e está botando este açúcar para fora. E essa droga específica tem benefícios importantes para o coração também, principalmente para quem tem aquele insuficiência cardíaca, o famoso coração crescido, e foi incorporado no SUS agora esse ano, a dapaglifosina, no caso. Mas aí tem que ficar tomando com frequência. Medicações para diabetes são medicações de uso contínuo. Trata-se de uma doença crônica. Doutora, e quem não tem acesso a essa tecnologia, a esses medicamentos mais modernos? Infelizmente, a maior parte da nossa população não tem acesso. Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente tem duas doenças, o diabetes do SUS e o diabetes da clínica particular. São medicações de uso contínuo, são medicações que não são baratas, tá certo? Que requerem um investimento financeiro importante. E assim, eu sempre falo que não se justifica tamanha diferença, visto que o diabetes, a gente sabe que é o principal causador de comorbidades, por exemplo. Tirando o glaucoma, a principal causa de cegueira do mundo é diabetes. Tirando acidentes, a principal causa de amputação do mundo é diabetes. E a principal causa de insuficiência renal e de diálise, que traz um custo gigantesco para o SUS, é também diabetes. Então, era exatamente o trabalho que você faz com o uso de medicação adequada, com acesso da população ao endocrinologista, bem mais custo-benefício do que tratar as complicações. Doutor, e o pré-diabetes? O pré-diabetes, eu gosto muito de dizer que o ideal era que fosse tirado esse nome pré. O pré-diabetes nada mais é do que um diabetes, mas em estágio bem inicial. E é importante lembrar que a gente não, enquanto médico, não deve adiar o tratamento desse paciente portador de pré-diabetes. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, por essas informações, por esses lembretes que são tão importantes, né? E já que há tanta dificuldade no Sistema Único de Saúde para esse tratamento, é importante que as pessoas façam a parte delas em se cuidar. Tem muita gente que consegue conviver bem com diabetes, com uma boa alimentação, com atividade física. Esse esforço pessoal, ele é muito importante. Não só é muito importante, ele é fundamental. Muito obrigada, doutora Jaqueline Penaforte, sempre dando uma aula de endocrinologia aqui no programa Check-up. Obrigada. Foi um prazer e até a próxima. E procure seu endocrinologista.